Resistência Podcast. Aqui você tem entrevistas exclusivas, convidados especiais, discussões de artigos e muito mais sobre todo o esporte de endurance, natação, ciclismo, corrida e triatlon. Apresentação, professor Sandro Rodrigues e Marcela Margato. Chega mais e fique à vontade. Salve, salve, amigos do Resistência Podcast. Estamos de volta para mais um episódio da quarta temporada, exatamente, finalizando a temporada, quem diria, hein? 4 anos no ar, um podcast. Como tudo que eu faço e essa surpresa aqui do entrevistado de hoje também, a gente não sabe brincar. Se é para fazer, vamos fazer bem feito. Porque começar podcast eu vi um monte. Agora, ter regularidade, manter a rotina, a gente sabe que não é fácil, ainda mais na vida corrida que a gente leva aqui. Então, eu trago para vocês uma referência mundial aqui da fisiologia e que, muito mais que isso, eu tive a honra de chamar de amigo, que a gente tem muita coisa em comum, né? Muita empatia, mas para haver empatia social, para haver empatia profissional, precisa haver empatia energética, empatia na acepção da palavra. E esse cara tem valores muito parecidos com os meus, né? Eu fico muito contente. E mais contente ainda depois desses valores parecidos, a gente poder trocar ideia, conversar, falar de, de fisiologia, de treinamento com alguém que a gente gosta e que de um ídolo passou a ser meu amigo. Seja muito bem-vindo, acho que é a terceira ou quarta vez, ou não, duas já foi, eu tenho certeza. Acho que é a terceira, né? Herbert Gustavo Simões, meu amigo, fala aí, meu velho. Ô, Sandro, obrigado pela oportunidade de estar aqui de novo. Estou muito feliz por estar contigo, com todos os ouvintes aí do seu podcast, os assinantes, né? E que realmente tudo que você falou é verdade. A gente vê muita gente começa podcast e para, né? E você tá firme aí, como tudo que você pega para fazer, né, Sandro? Então você tá de parabéns. Eu admiro muito você, que você circula por tudo e muito bem, né? É um cara versátil, né? Os versáteis têm mais garantia de sucesso, né? Porque vai daqui, vai dali, vai e você é um versátil que faz bem tudo, né? Treina os outros, dá aula, organiza eventos e ainda toca o podcast aí muito bem, diga-se de passagem, né? Então, É isso mesmo, obrigado pela Herbert. oportunidade. Imagina. E aí, é a terceira vez, será, Herbert, que a gente está falando no podcast? Teve uma vez que a gente foi gravar um podcast. E aí o papo rolou, né, meu? Ficou longo, aí você dividiu ele em dois e publicou dois. Ah, então acho que é a terceiro encontro, mais para 4 podcasts, né? Eu acho que Seria o segundo encontro, o terceiro podcast. boa, perfeito. É que a gente já se encontrou tantas vezes, né, nessa amizade que a gente desenvolveu com o Instituto Valorize, com aula aqui da pós-graduação que você veio gravar no estúdio, fomos na pista de Aham, atletismo. E o seu papo, eu muito prometi legal. que ia ser um bate-papo leve, porque com você é bom falar de tudo e já começou assim, né? Você falou de Aham. versatilidade, né, Herbert? Eu acho que É, antes da gente entrar nas temáticas da nossa área aqui, né? Eu acho que o mundo hoje pede pessoas diferentes do que pedia no nosso tempo. No nosso tempo, vou fazer o bullying aqui, né? No nosso tempo, o cara bom que ia se destacar era o japonês de óculos, nerd, né? Que ficava lá, que ia é. passar nas entrevistas da empresa e ia se destacar. E hoje em dia, a meu ver, esse cara não tem mais vez hoje, no mundo de hoje, né? O mundo pede Aham. pessoas versáteis, que obviamente sejam inteligentes, dedicadas, mas que saibam transitar em diversos âmbitos da vida, né? Então, desde fazer esporte, né? Um cara que vai disputar uma vaga, eles veem se essa pessoa faz esporte, se ela é antenada em várias temáticas. Então, hoje em dia, eu acho que o cara esperto tem mais chance do que o cara, entre aspas, inteligente. Obviamente, se ele for esperto e inteligente, melhor ainda, né? É isso aí. E ainda puxando o gancho, quando você fala aí de praticar esporte, né? Me lembrei na época que eu morei nos Estados Unidos, conheci pessoas lá, né? Parte do meu pós-doc foi dentro da Miller School of Medicine, meu supervisor, ele atuava lá na medicina e tal. E aí eles estavam discutindo lá sobre é, oportunidades de emprego nos Estados Unidos, que os contratantes, as grandes empresas que estavam buscando pessoas para trabalhar em cargos de liderança, em cargos importantes assim que iam alavancar a empresa, quando o cara chegava e falava que ele era atleta,
que ele tinha sido um atleta competitivo, poderia ter sido recreacional, mas se competia como recreacional, se tinha vida organizada, se ele tinha metas, se ele se organizava estrategicamente para atingir as suas metas, né? Não desistia, resiliência, perseverança, etc, etc. Esses caras saíam daqui e iam para a ponta em relação à possibilidade de ser contratado, né? E aí eu mesmo, quando eu vim para cá para o mestrado, doutorado em Educação Física aqui na Católica de Brasília, onde eu oriento aqui, já formei acho que uns 25 doutores e uns 30 mestres. Por aí, eu perco a conta. Mas uma das coisas que eu gostava de perguntar era, você treina alguma coisa? Né? Porque o cara que tem a pegada de treinar, de cuidar da saúde, né? Ele vai ter mais energia para tudo, física, né? E ele vai ter uma força mental que é diferenciada, quem está no esporte, isso é diferenciado, né? Saber lidar também com as situações de fracasso, dar a volta por cima, né? É tudo que você conhece, né, Sandro? Você sabe como é que é, né? Principalmente no esporte que você pratica e ainda treina muita gente, né? O triatlo, né? Não é fácil, não, o cara pegar e encarar essas provas, né, meu? É um negócio assim que, primeiro, parece que o treino é mais mental, inicialmente, para o cara engajar, né? Depois o físico vem, né? Então, realmente é isso aí, cara. A versatilidade começa e pelo cara ter as suas experiências de vida e o esporte encaixa direitinho para moldar o cara para nesse ponto, né? O esporte favorece uma oportunidade enorme de você desenvolver vários aspectos da sua vida que te tornam um cara versátil para encarar o dia a dia depois. Perfeito, Herbert. E a gente vê isso todos os dias, né? Porque a gente está frente a frente com isso. E eu falei para esse cara quando a gente estava definindo a pauta, né? Pô, o cara estuda telômero, ele já fala sobre prontidão, né? Sobre limiar. Eu falei, cara, vamos bater papo, velho. Já que a gente já virou amigo, o podcast é isso, é ciência de forma descontraída. Então, como a É. gente tem mais 3 episódios, não vou perder tempo, não. Quem quiser ver a capivara completa do Herbert, o currículo, ele já apresentou nos outros podcasts todos, e ele vai dando insights aqui no decorrer da nossa conversa, mas vou apresentar ele de um jeito diferente, que eu nem sei se eu falei com ele isso, o jeito, o porquê e como eu conheci ele, né? Eu comecei a aplicar o seu protocolo de teste de 3K, né? Para definir o Uhum. limiar anaeróbio, e começou a dar muito certo, né? E aí eu usava ele, uso, né? Nossa, sou fã incondicional. E aí eu fui publicar alguma coisa, não sei se foi no livro da Unicamp, e aí eu falei, poxa, eu preciso citar. E eu falei com o Gerson, né? O Gerson Leite, que é nosso amigo em comum. E eu falei, cara, e esse, que ele também usa bastante, eu falei, e esse teste aqui, cadê a referência dela? Eu uso tanto, cara. Ele falou, é do Herbert, e eu cacei essa referência e não achava, não achava, não achava. Eu falei, pô, eu vou mandar direto pro homem, né? Eu fui no Instagram do cara, você me atendeu com uma gentileza, cara. E esse. Aí até você teve dificuldade para achar, porque foi apresentado, se eu não me engano, num simpósio ou num congresso, né? Esse trabalho para citação oficial, mas você foi atrás dele para mim, né? E depois Uhum. nós viemos a descobrir que os quenianos estavam usando o seu protocolo. Você É. me falou, né? Disso. Conta um Aham. pouquinho dessa história e para quem está nos ouvindo, se quiser, para não apanhar igual eu apanhei para achar a citação Uhum. oficial. Aonde está, onde foi que você apresentou e como que surgiu esse trabalho, esse protocolo aí que é tão usado hoje no Brasil e no mundo, né? É. Foi assim, ó. Quando na minha graduação, eu era orientado pelo professor Eduardo Cocobum. Ele adorava trabalhar com lactato e tal. Foi lá que eu aprendi a mexer com lactato. Cara, eu vou chutar. Eu acho que eu já fiz mais de umas 3.000 coletas de sangue de lobo da orelha para dosagem de lactato, viu? Porque foram décadas fazendo isso, né? E você sabe que no teste incremental tem um monte de pontos, né? De lactato e tal. E tudo tinha curva. Aí naquelas análises que depois acabaram abrindo caminho para eu fazer o meu mestrado lá na UFSCar, com o Vilmar Baldissera, que o cara trabalhava com limiar. Só que ele era da área do limiar ventilatório, né? E eu vim do limiar de lactato, do lactato mínimo, essas coisas lá, com o Cocobum. Aí juntei as duas coisas. Na época também conheci o Denadai, que foi um cara que me influenciou muito, Benedito Sérgio Denadai. Inclusive, depois, a parte desse trabalho que você está citando, que eu apresentei no congresso, está no livro dele, aquele livro é, Índices de Aptidão Aeróbia, uma coisa assim, que E tem não, eu não adequações de acho mais esse predição. livro de jeito nenhum, velho. É, um livrinho É, legal. é, Eu, então eu eu, lembro.
Teve um capítulo meu, da Carmen, teve do Luiz Guilherme Guglielmo, do Denadai, da Camila Greco, e outros amigos lá que participaram, né? Cada um com um capítulo, com um livrinho bem legal. Mas, enfim, o congresso onde eu apresentei esse estudo foi no Congresso Pré-Olímpico, que aconteceu em Dallas, em 1996. Porque teve a Olimpíada de Atlanta em 1996, mas o Congresso Pré-Olímpico foi em Dallas. E lá eu peguei e apresentei, né? Foi um trabalho simples que simplesmente eu tinha os resultados de limiar de lactato mínimo em máxima fase estável de lactato de um monte de atleta que eu testava. Testei atletas de fundo, né? Ali em Rio Claro, no interior de São Paulo e outras cidades, Botucatu. E aí eu passei num concurso e fui dar aula lá na Federal do Mato Grosso, em Cuiabá. Eu virei professor universitário lá de uma federal, da Federal de Cuiabá, né? Tenho muito carinho por aquele lugar, foi onde eu comecei minha carreira acadêmica. Mas quando chegou lá, o professor Expedito Sabino, faleceu até recentemente, mas ele era o ex-treinador da Jorilda Sabino, que era a princesinha que corria descalço na época, corria com Rosa Mota, tal, na década de 80. Eu lembrava que ela tinha a minha idade. Quando eu fui para lá, eu estava novinho, eu tinha, acho que uns 23 anos de idade, cara. Eu estava ainda terminando, 22, acho, estava terminando o mestrado, passei num concurso lá. E aí os meus orientadores, vai, aproveita. Eu fui, né? E eu fui, aí cheguei lá, eu fiz amizade com o Expedito, ele falou assim, você é fisiologista, você pode me ajudar? Eu falei, não, posso. Foi onde ele me apresentou a Nadir Sabino, que era prima da Jorilda. E ela era prima irmã, porque a mãe dela, ela irmã da mãe da Jorilda, e o pai era irmão do pai da outra. E elas tinham a mesma idade. Só que a Jorilda já tinha parado. E a Nadir estava treinando. E daí ele me ofereceu, né? Quer dizer, ele perguntou se eu podia auxiliar, falei, posso. Aí eu lembro que eu ia lá com o Zeppendorf e tal, e eu fazia todas as coletas, os testes incrementais. Só que até eu poder dosar isso, eu congelava, eu esperava até dali 2 semanas, 3 semanas, até eu ir para São Paulo, conversar com o meu orientador. Aí eu dosava tudo, fazia os gráficos. Aí eu chegava e ajustava a carga de treino deles, né? Só que tinha um delay muito grande em tudo isso, né? Porque eu avaliava até eu ir lá e voltar. Eu tinha um feeling para ajustar, mas não era mais a mesma coisa. Já tinha passado semanas dos testes, né? Então, e aí eu fui sentindo muita necessidade de tentar enxergar os resultados, assim, de saber o limiar deles, assim, mais rápido. Aí eu peguei, aí eu vi o Mar me falou assim, por que você não faz uma equação de regressão, ó? Aí você consegue, uma coisa você consegue descobrir a outra. Falei, cara? Aí eu, daquela época, segundo ano de mestrado, aprendendo estatística, a hora que eu descobri que numa equação de regressão linear, você poderia, a partir de uma equação simples, tendo uma variável, você descobria outra, e quando o grupo era homogêneo, era isso aí, tinha validade, né? Então eu comecei a fazer isso. Eu dosava todas as coisas, e aí peguei todo o N que eu tinha e elaborei essa equação de predição num grupo, validei no outro grupo, porque eu tinha N de sobra para fazer isso. Aí resolvi meus problemas, e eu comecei a avaliar e prescrever treinamento lá em Cuiabá, e eu contribuí bastante para aqueles atletas evoluírem. A Jorilda Sabino voltou a treinar e competir, ela já era mãe, tinha parado já há muito tempo, né? E foi assim que surgiu. E aí lá no congresso eu apresentei isso daí. Ele foi então uma comunicação oral que eu fiz lá, porém foi publicado nesse capítulo do livro do Denadai. Eu lembro até hoje a equação do limiar, é assim, a velocidade média o limiar anaeróbio individual era 0,97 vezes a velocidade média dos 3 quilômetros, menos 15,81, que era constante. Então eu trabalhei muito com essa equação. E aí eu usava ela facinho, assim, nos treinos e tal, né? E eu não, até hoje não esqueci dela. É verdade, muito legal. E aí eu achava o limiar, aí eu prescrevia o treino contínuo rápido no limiar, contínuo lento abaixo do limiar, né? Os intervalados, determinados percentuais acima do limiar. E aí eu comecei a trabalhar com potência crítica também, né? Aí eu fazia os testes de 3.000. Como eu fazia o 3.000, eu fazia o 500 também, aí fazia aqueles modelos de potência crítica, sabe? Que Sim. identifica a capacidade de trabalho anaeróbio e identifica a potência crítica, que geralmente ela superestimava um pouquinho o limiar. Porém, eu usava muito ela para fazer predição de desempenho dos meus atletas e também me auxiliava a ver qual atleta tinha uma maior capacidade anaeróbia, né? Dadas as limitações do método, eu consegui identificar o cara que era mais anaeróbio e o cara que quebrava mais facilmente quando ia fazer rodagem. Porque você pode achar o limiar dos caras, né?
principalmente se for estimado, você acha algo ali que às vezes para alguns é um pouquinho acima, outros é um pouquinho abaixo. E o atleta que tem uma maior capacidade anaeróbia, você tem a maior possibilidade de superestimar ele nos testes indiretos. E aí quando você prescreve, às vezes ele está ligeiramente acima. É o cara que sofre para fazer os treinos mais longos, você tem que então, ter esse feeling para ajustar, né? Perfeito, Herbert, perfeito. Você vê como a gente é nóia mesmo. Você falou de número e às vezes também. Eu trabalhei com o protocolo de Faulkner tanto tempo e faz mais de 10, 15 anos que eu não trabalho e você falou, eu sei que a somatória das quatro dobras vezes 0,153 mais 5,783. Essas coisas de nego nóia. Mas fala pra mim, velho, e como que você descobriu ou te falaram ou você foi por acaso ou vieram te consultar que depois os quenianos de pontas, os treinadores estavam usando o modelo seu para definição de limiar. Foi uma coisa assim que você, porra, os caras estão usando, ou os caras te falaram ou você descobriu? Não, eu descobri porque eu fui depois no outro congresso, eu não sei se foi em 98 ou em 2000, nos Estados Unidos, no American College. Nessa época, eu já estava escrevendo artigos em análise de dados em colaboração com o David Hill. Vocês se lembram desse cara? Lembro. O David Hill, que era do Texas. Esse cara era um pesquisador, um exímio pesquisador na época. Inclusive, ele foi atleta olímpico, foi finalista de 1.500 na Olimpíada na década de 70. Acho que na década de 70 ou início dos anos 80, não lembro direito. Mas aí ele tinha um cara, um cientista que tinha muita experiência prática. Ele tentava desenvolver projetos de pesquisa aplicados, né? Que pudesse responder perguntas da prática. E ele foi um cara que propôs muitos modelos de potência crítica. Foi com ele que eu aprendi esses modelos, né? Linear, ou distância-tempo, e enfim. De vez em quando eu uso algumas coisas para fazer predição. E aí esse David Hill, ele me conheceu, foi inclusive no American College daquele mesmo ano que eu apresentei o congresso no pré-olímpico. E aí a gente foi trocando ideias, tal, ficamos amigos. E aí, no próximo American College, ele me apresentou os caras que eram, na verdade, eu não, acho que eram ingleses que estavam trabalhando no Quênia, como treinadores. E eles liam as coisas que o David Hill publicava, e aí ele tinha comentado dos trabalhos que eu tinha desenvolvido, e aquilo serviu como uma luva para resolver os problemas dos caras lá também. Porque lá não tinha essa condição. E mesmo que tem, Sandro, Você quer por falar? exemplo, eu tenho um laboratório, eu não fico levando atleta meu no laboratório, cara. Eu não, porque se eu consigo resolver tudo de maneira indireta e rápida na própria sessão de treino, como eu falei, eu faço hoje o aquecimento controlado, igual aquela aula prática que nós tivemos, eu estimo o Vmax deles, aí eu jogo as equações que eu tenho, escolho uma, outra, vejo qual que se adapta melhor, aquele Vmax predito, e acho o limiar no dia, como que ele está naquele dia, e prescrevo o treino, né? Às vezes não preciso nem fazer um teste máximo para fazer a predição, num submáximo no próprio aquecimento. Muito embora eu não abro mão dos testes máximos, sabe? Que eu acho que é uma forma do atleta encarar o negócio, né? Quando aqui que você começa a periodização com seus atletas, você faz as primeiras semaninhas assim de readaptação, aí você começa a dar uma rodagemzinha um pouco mais forte. Inicialmente eu faço os testes de predição submáximo. Depois eu já começo a agendar. Nós vamos fazer daqui 2 semanas o teste máximo. A hora que faz o teste máximo, a hora que os caras acabam, estão morrendo no chão lá, eu já falo, daqui 3 semanas tem outro desse. Já aviso assim, sabe? E os caras acostumam, cara. Os atletas que eu treino, eles chegam assim, tem que fazer teste. Ninguém reclama de teste, não. Eles parece que desenvolveram um gostar, acostumaram tanto a fazer, a se submeter a uma situação desconfortável de um teste de esforço máximo, e que eles sabem que aquilo dura pouco, né? Vai fazer um teste de esforço máximo, tipo fazer um teste de 3.000. Aquilo vai doer nas últimas 3 voltas, cara. A maior parte do tempo você faz só na estratégia. Você sabe correr, né? Sabe correr direito. Se teve uma boa consultoria, né, Sandro? Igual a sua aí, ó, que avalia, que prescreve, que o cara já vai para a prova sabendo o pace dele. E também ele vai fazer os testes máximos na pista sabendo o pace. Tudo tem uma estratégia, né? Até para correr. Você que está acompanhando esse episódio e quer se aprofundar mais no assunto, temos uma oportunidade imperdível para você. Curso Corrida de Rua, Ciência, Treinamento e Prescrição, ministrado pelo Dr. Sandro Rodrigues e grandes profissionais da área.
Ideal para você que deseja melhorar o seu conhecimento ante os aspectos fisiológicos, metodológicos e biomecânicos da corrida, bem como ao treinamento de força específico para a modalidade. Temos um desconto especial para você aqui nos comentários, bem como o link do curso. Aproveite, tá imperdível. 400 rasos tem que ter uma estratégia, né? Perfeito, Herbert. E assim, muito mais que isso, né? Então, assim, são atletas de ponta, onde o mínimo ali vai fazer a diferença na hora de uma competição, né? E também vale Isso, para treinador que está pegando atleta amador do dia a dia, que está sob o efeito do trabalho, de uma noite mal dormida, né? é, Constantemente com isso. E se você tem o atleta na mão ali, você consegue visualizar no dia a dia antes de impor o cara, né? Tu sempre é. depende para quem, mas é sim também eu acho muito útil, Uhum. né? Bom, e aí os caras estavam usando Então, com. aí os caras estavam usando, né? Na década de 90 era o que eu tinha feito e era muito aplicável, né? Então os caras estavam usando. E foi quando eu troquei ideia. O cara, na época, eu esqueci o nome dele, ele treinava uma atleta que depois ela veio a ser a. Ela veio a ser. Não sei se ele treinava, ele era amigo de um cara que treinava, uma queniana que foi recordista mundial na época na maratona. E aí ele falou que que ela chegou a ter 6% de gordura corporal só, cara. E aí eu perguntei se ela não tinha amenorreia, nada. Ele falou que não, que ela tinha um ciclo menstrual tudo normal. Aí eu pensei, putz, esses caras são geneticamente diferentes mesmo, né? Ela consegue, as pessoas, são pontos fora da curva, né? Enquanto algumas pessoas estariam já com a tríade da mulher atleta, por estar rodando e tal, ela tá lá magrinha, mas tá ovulando, tá normal, tá saudável, tudo bem, e ó, e tá batendo recordes, né? É a característica mesmo. É É, onde a genética e a epigenética se encontram, às vezes enquanto com um bom treinador, né? E aí tem a sorte de achar um caminho de crescer no esporte como atleta, de ser descoberta, né? De evoluir, e coisa que falta muito aqui nesse país. exatamente. E junta com a real necessidade, né? Do prato de comida realmente, né, Herbert? A gente vê É, muito no futebol, vejo isso aqui no Brasil, né? Então, tecnicamente, tem até muita gente boa, assim, mas do nível social alto, mas os caras da favela, das comunidades despontam também pela necessidade daquilo, né, Herbert? é, Também é, é a chance da vida, né? Então, assim. Para os quenianos, eles já sabem que ali pode mudar a vida dessas pessoas, então junta é, tudo isso, né? Dos fatores epigenéticos, da genética, aham. e com essa oportunidade da vida mesmo, né, cara? De ser o prato de Pois comida é, literalmente, né? pois é. Agora, aqui, a gente que gosta de corrida, dos esportes de modo geral, né? Eu adoro todos os esportes de corrida, porque eu fui velocista, né? Corri as provas de barreira, provas rasas, minha vida inteira, né? A hora que eu fui fazer faculdade, eu comecei a descobrir o lactato, os estudos com animais, e aí, quem fala de lactato não vai falar de limiar anaeróbio? Eu comecei a estudar limiar anaeróbio. Estudei tanto limiar anaeróbio, tantos protocolos, que eu lembro que eu fazia avaliação dos caras, me tornei um treinador de atletas de endurance. O que eu treinei de atleta de fundo, cara, e treinei muitos atletas de endurance, e aí eu aprendi a gostar de todas as modalidades de corrida do atletismo, desde a velocidade, meio fundo, né? E aí, eu fico muito pensando, sempre pensando assim, que aqui no Brasil é um país, talvez, o único país que você conseguiria tirar de tudo aqui, desde os velocistas de 100, os velocistas de resistência de velocidade, de 400, os meio fundistas e os fundistas. É que aqui a gente esbarra por um aspecto cultural também, que não tem um incentivo, né? Não tem, assim, a cultura do esporte na É, sociedade, nas universidades, enquanto que em alguns países, por exemplo, você pegar a Jamaica e o Quênia, também são países subdesenvolvidos, são países onde o IDH é baixo, mas lá tem a cultura, enquanto aqui era a cultura por muito tempo do futebol, nesses países, na Jamaica, é a cultura do sprint. Inclusive, recomendo assistirem no Netflix o Sprint, né? Teve a primeira temporada, agora tá a segunda temporada, é bem legal ver, né? E aí, então, né, em alguns países, assim, principalmente da América Central ali, a cultura é pro sprint. Os caras, igual a gente gosta do futebol, os caras gostam do sprint. E no Quênia, é o é o endurance, né, Endurance. meu? Pela própria cultura deles. Nós publicamos um artigo há alguns anos, poucos anos atrás, a gente foi analisar a posição dos países nos rankings mundiais e a relação com o IDH dos países, né? E o foco nosso era olhar o Master. E aí a gente percebeu que no atletismo Master,
os países que têm maior número de inserções nos rankings mundiais são os países de maior IDH, né? Quando você olha para a idade dos jovens, assim, aí o Quênia aparece pra caramba. Só que ele some lá no Master, não tem, entendeu? Jamaica também não tem no Master. Agora, os Estados Unidos tem nas duas, porque é o país mais desenvolvido. E os países da Europa, alguns aí que tem Master, tem Itália, por exemplo. Itália lava égua no Master, cara. Tem Master pra caramba na Itália. Japão, vixe. E eles circulam por tudo, né, Sandro? E aí falta isso no Brasil. Não sei se um dia a gente vai evoluir ou se eu vou ver essa evolução acontecer a ponto de ser nivelado, né? Tudo, os esportes nivelados. Até dentro do próprio esporte, eu Exato. fiz uma análise esses dias. Se você entrar na World Athletics e entrar e pegar os rankings mundiais de atletismo, lá você tem os scores de pontos que cada resultado representa. Por exemplo, o cara que fizer 9,90 nos 100 metros rasos, isso vai corresponder a quase 1.200 pontos do score IAAF, né? Então, a gente pode pegar, por exemplo, os caras do 10 mil e comparar com os caras dos 100 metros. Então, se você... Aí eu peguei, por exemplo, Holanda, né? Peguei a Holanda, tudo branquinho, IDH alto. Vamos ver que se aqui a genética, às vezes eles sejam mais fracos nas provas de velocidade e talvez melhor na outra. Fui ver a pontuação, eu peguei os 30 primeiros do ranking deles, né, do ano, dos 100 metros, dos 10 mil, e dava igual, cara, não dava diferença. Aí eu colocava uma prova técnica, também dava igual. Deixa eu ver as mulheres dos homens igual. Eles estão nivelados, aí vai ver o IDH deles é 0,94. Ah, Aí, aí vem pegar aqui no Brasil. Aqui no Brasil, você pega os pontos da World Athletics, 100 metros rasos, pá, pontuação alta, masculino. Pega os 10 mil, pá, baixo, né? Vai escutando essa. Aí você pega, deixa eu ver o feminino, 100 metros feminino com masculino. Pontuação do 100 metros masculino, pá, 100 metros feminino, baixa. Entendeu? E aí joga a prova técnica, mais baixa também. Então, aqui a conclusão que eu tirei por enquanto é que, primeiro, o Brasil é um país de velocista, predominantemente. Embora tenha potencial para desenvolver o endurance. Mas é por aspecto assim, em prova, talvez por prova rasa, você detecta mais fácil, o cara corre na escola, você vê que salta, é potência. E aqui a gente tem origens, nós temos genética africana, né? Aqui também, igual nos Estados Unidos. Só que não tem a cultura para desenvolver o esporte. Quando você pega as mulheres, são mais baixas por questões culturais, eu acho também, né? A mulher é mais. O pessoal na educação vai brincar mais de boneca tal, então tem um certo, não vou dizer machismo, sei lá, alguma coisa que a nossa cultura, eu acho que por décadas, travou o desenvolvimento do esporte feminino. Eu acho que precisa investir mais no esporte feminino. O esporte feminino está inferior, pelo menos no atletismo, do que o masculino. Toda vez que você compara os scores de pontos da World Athletics, sabe? Masculino com sim. feminino. E aí, quando eu peguei essa análise, ó, essa análise é hoje. Como que a gente era 10 anos atrás? Eu fui lá nos rankings de 2014 e peguei e fiz a comparação. Então, o atletismo, os 100 metros rasos, houve uma melhor. Tanto é que esse ano ano passado teve atletas brasileiros pela primeira vez, correram abaixo de 10, né? Sim. O feminino fez assim, ó, tendência a cair. Há 10 anos atrás não tinha diferença masculino e feminino. Agora o masculino abriu do feminino a diferença. E nos 10 mil, não teve evolução, na verdade teve a tendência de piorar. E aí eu também, aí não é aspecto só do treino, porque eu acho que aí tem a questão que no pedestrianismo no Brasil, você olhando assim, você vê que aumentou o número de atletas, de participantes do Endurance, né? As provas pedestres, cara, tem milhares de pessoas que entram nas provas, e só que vale grana, né? Nas provas de pista não tem remuneração. Então os caras, talvez os mesmos caras que correm na rua, eles correm na pista. Só que na É. pista eles vão para cumprir tabela do clube, geralmente. E na rua eles escolhem, fazem as suas preparações e as suas melhores marcas na rua porque ganham grana, né? Então tem esse viés também do endurance no Brasil, né? Por quê? Porque não tem essa cultura, né? O cara não ganha, não tem muito incentivo para ele ficar na pista. Não, Igual nos Estados Unidos. Se você é universidade, né? Você compete pela universidade, você tem como ascender, né? Também correndo na pista, você tem esses interesses. Aqui no Brasil, ainda é muito incipiente tudo isso. e é muito simples e fácil de ver, né, Herbert? Porque assim, a gente vai sofrer.
do coração, porque a gente vê que a gente tem qualitativamente e quantitativamente condição para ser top ranking, assim, porque o tamanho físico do Brasil é a miscigenação que a gente tem. Então, quanto mais fala disso, mais a gente sofre. Mas para passar um É, fechamento aqui, para a gente ir trocando de assunto no nosso bate-papo, que está muito legal para variar, a gente sabe que no podcast aqui, Herbert, a gente tem tantos profissionais, professores da área, e os 3 podcasts que nós fizemos, e quando a gente conversa, ele tende a ser muito técnico, mas a gente tem também muito atleta, né? Que não entende a fundo essas nomenclaturas que a gente usa, mas muito atleta que gosta e curte o podcast, eu diria até mais que professor. Então, para a gente fechar, passa uma régua com toda a sua didática, que nós temos também mais um ponto em comum, do que é limiar anaeróbio que a gente falou, mas não para o profissional de educação física, para o cara que treina no dia a dia. Por que que é tão importante? Por que a gente fala tanto em limiar e o que é limiar? Resume aí em 2, 3 minutos, de maneira bem didática, para o leigo, entre aspas, para o corredor, para o triatleta, para o ciclista. tá. Então, quando eu estou treinando, que nem eu tenho um programa aqui, o Clube de Corrida da Universidade Católica aqui, então tem os funcionários que vêm, pessoas que vêm começar a correr, né? Aí eu explico o limiar anaeróbio. Eu falo assim, ó, quando você vai correr, sabe quando você corre mais forte, você cansa e entra em exaustão? Aquilo seria o teu máximo. E agora você está parado aqui, você está tranquilo. Sabe aquele ponto intermediário onde você está fazendo esforço, está cansando um pouquinho, mas está conseguindo? Aquela intensidade, aquela velocidade da corrida que você consegue ainda, por exemplo, raciocinar, às vezes conversar um pouquinho com o colega. Você está hiperventilando, mas não está ofegante demais. Você está sentindo que está um cansaço, mas é um cansaço sustentável. Você consegue persistir naquilo. Você não tem vontade de abortar, embora existe um certo desconforto. Aquilo é o limiar anaeróbio. Então, quando você pega numa nota de 0 a 10 numa escala de percepção de esforço, se 10 for o teu máximo, onde você entra em exaustão, num teste máximo, por exemplo, né, e o 0 for o repouso, o limiar anaeróbio costuma ser a nota 7, que é um ponto que você já passou um pouquinho do meio, mas ainda você consegue segurar, tá? Aí consegue segurar. É isso. Então, sinais que você está ultrapassando o limiar anaeróbio. Você não consegue fazer conta, você hiperventila demais, você fica com vontade de parar, o seu ritmo vai caindo a cada quilômetro, o pace vai dando pior, né? Quando você está no limiar, você consegue segurar o ritmo. Você percebe que se você forçar um pouquinho mais, você quebra. Então, é um limiar, não é o limite, é um limiar. É onde, imagina um copo, né? Aqui, ó, copo. Tá com água por aqui. Até aqui ele não transborda. Aqui é o limiar, porque se você passar daqui, transborda. Você tem que correr sem transbordar. Você tem que correr num ponto onde a produção do lactato, ela equipara a remoção dele. Você produz o lactato, né? É um metabólito, na verdade, que vem do músculo. Ele é um sinalizador, né, do estresse metabólico do exercício. E quando você produz lactato mais do que você é capaz de remover, é sinal que você está se esforçando mais do que você é capaz de aguentar. E que vai ter E fim. aí, quando você acha um ponto em que você produz o lactato na mesma quantidade que se remove, esse lactato fica estável. E quando você está em lactato estável, os estudos mostram que você está com nível de adrenalina estável, você está com um nível de concentração de eletrólitos no suor, na saliva estáveis. Significa que você está em equilíbrio ainda, que a gente chama de homeostasia. Só que esse equilíbrio vai durar um certo tempo, né? Não é porque está no limiar que você vai ficar tempo demais. Né? Os relatos que eu já encontrei na literatura do cara aguentar no limiar assim, foi até um pouco mais de 50 minutos. Um outro estudo de 1 hora, né? Mas na grande maioria das vezes é 30 minutos. Tanto é que o limiar anaeróbio é uma intensidade que você, geralmente, é a intensidade que o cara faz a prova de 10 quilômetros. Né? A maioria dos caras faz os 10 quilômetros na intensidade de limiar, um ou outro, um percentualzinho acima, porque ele sai no limiar, né, no início, e a hora que falta 2 quilômetros, às vezes ele corre acima do limiar. Então ele acaba que dá um percentual, alguns correm 1 ou 2% acima do limiar no máximo, a prova de 10 quilômetros. Já a maratona, você faz a uns 97% do limiar anaeróbio. Por isso é desejável conhecer esse limiar, seja de maneira direta ou indireta, você traça estratégias de corrida, seja para o recreacional, para o atleta recreacional, seja para o atleta de elite, né? Não sei se desse jeito foi Não, didático, mas ficou ótimo, Herbert. Eu gosto mesmo. O Training Peaks tem isso aí também, né, dentro dele, que ele usa o limiar
a inteligência artificial da maior plataforma do mundo, como a intensidade que você consegue Aham. sustentar entre 40 e 50 minutos aproximadamente, que bate muito com isso que a gente está falando, da percepção de esforço Uhum. 7. Eu gosto muito de falar que é o que você sangra, dói, mas você sabe que você É, é, entrega, né? Então você vai é, doer, é. vai sair sangue, mas Aham, modo de falar que não vai sair sangue. O pessoal aham. que está escutando acho que vai sangrar pelo nariz, né? Ah, pois é, pois Mas é, pois assim, é. você tá sofrendo, tá doendo, mas você sabe que dá, né? Você fala, "Ah, eu Aham. vou que dá." Eu acho que é por aí. Ficou muito legal Inclusive, esse. inclusive no ciclismo, né, esses testes máximos de 30 minutos que os caras fazem, eles representam algo muito próximo do limiar anaeróbico. É, né? Tem o teste clássico também do FTP de 20 minutos, que você Isso. desconta 5% Aí, é, né? isso. E, Aham. e dá o FTP ali, que também é Isso, muito próximo do limiar, isso, assim. isso, Para isso, a gente isso. entrar nessa briga de FTP, limiar, velocidade crítica, eu brinco que, assim, tem gente querendo brigar antes de conhecer. Então, primeiro É, entende o que é cada um, para depois ver a mínima diferença que tem cada um, né, Herbert? lógico. E outra, você aplica o FTP de 20 minutos, tal, joga 5%, deu certo. Se para um ou outro que não encaixar 100%, o bom treinador, ele tem um feeling, ele Adapta. ajusta no treino. E pronto, né? Sabendo as medidas ali, as coisas simples assim. Chega uma hora que você conhece tanto seu atleta que você sabe no olhar dele, na carinha dele, quando ele tá correndo, você vê que tá passando do limiar. Aí você dá uma seguradinha, você ajusta lá e pronto, né? No treino, realmente, mesmo que eu tenha uma boa base científica, eu não fico me prendendo demais. Não pode deixar a ciência virar também uma âncora para mim, entendeu? Eu uso a ciência tudo, até o ponto que ela vai me ajudar, mas tem coisa que não é tudo que eu fico. A base é científica, mas, por exemplo, se eu ficar levando toda hora atleta para laboratório, se tudo tiver que ter lactato, tudo tiver que ter. Não, a coisa não gira, porque o esporte é muito mais do que isso, né? Muito mais do que isso. O treinador tem que ser versátil, então tem que existir versatilidade no processo. Vivencio isso também e concordo com gênero, número e grau com você. Inclusive, as grandes hipóteses, né? Porque assim, todo estudo sai das hipóteses. E quem é da prática, muitas vezes ele vê, tá muito nítido ali o que acontece e ele só precisa provar, né? E aí, muitas vezes não acho que é assim, a prática saiu da teoria. Muitas vezes a teoria que saiu da prática. Na prática, a gente já vê aquilo acontecer, né, Herbert? No dia a dia e fala, Tá? poxa, eu preciso fazer um estudo para provar isso aqui que eu tô vendo toda hora acontecer, não é? Então, isso aí, essa experiência aí é fundamental, né? Sinceramente, eu me sinto um sortudo, assim, eu tive a, a boa sorte de ter sido atleta, de ter treinado a vida inteira, provas de velocidade, e depois eu fui estudar um fenômeno que eu tive um grande envolvimento com o endurance a vida toda, e o endurance faz parte da preparação física de qualquer atleta, de qualquer modalidade, porque durante a periodização, no período preparatório geral, você vai usar os conhecimentos, né, básicos de VO2, limiar, para você poder fazer a prescrição, e felizmente eu tive uma boa experiência, e isso faz uma grande diferença no dia a dia, né? Eu recomendo aos futuros treinadores, não precisa ser atleta de elite, mas vai treinar, vai lá se submeter a um teste, faz uma preparação progressiva, a ponto de você ser capaz de submeter a testes físicos. Aí avalie os seus próprios testes, prescreva para você mesmo, sinta como que você responde, né? Por exemplo, a hora que você começa a perceber que eu identifiquei certinho meu limiar, vai correr no limiar, você percebe que o pace no limiar, correndo na pista, é uma coisa, correndo em terreno onde sobe e desce é outra coisa. Aí você fala, não, então tem que associar também com a frequência cardíaca. Aí você acha a frequência cardíaca de limiar. Aí você começa a perceber, ué, mas eu estou em estado estável, estou rodando, estou bem, mas minha frequência cardíaca está aumentando. Aí você começa a perceber, não, tem um drift de frequência cardíaca, né? Quando fala de frequência limiar, você tem uma faixa, né? Se a frequência do limiar é 175 batimentos, por exemplo, no início, assim, você vai estar com 170, ela passa por 175, termina com 180, ela ficou numa faixa. Isso não quer dizer que você saiu do limiar. E aí tem muita coisa, assim, muita nuance, assim, que você vai percebendo, né? Sem contar do período de recuperação, né? É importante saber o fenômeno, porque daí você vai circular pelos domínios de intensidade e o cara vai treinar todo dia. Só que você vai conseguir conduzir o seu treinamento semanal de modo a garantir que no final de algumas semanas de treino ele esteja evoluindo.
Porque se você quiser errar no treino, se você quiser prescrever todo dia corrida no limiar ou acima do limiar, o cara quebra, machuca, não recupera, não evolui. Ainda que ele consegue, às vezes, se recuperar, não tem supercompensação. Ele treina hoje e sofre, recupera amanhã de novo e não sai do lugar. Fica na mesma coisa. É o que acontece, talvez, com a maioria. Tem Exato. muita vontade, principalmente atleta que tem muita vontade de treinar, quer treinar, quer treinar. E aí é difícil segurar, né? Leão de treino. E às vezes menos é mais. Exatamente. Beleza, Herbert. E assim, eu tinha certeza que vamos dividir o podcast em dois, sorte dos nossos telespectadores, falou ouvintes. Agora você vai aparecer bonitão, bombado aí ainda, porque a gente aparece além do YouTube e do Spotify também. E eu quero transitar por um outro assunto que a gente usa tanto quanto, né, para não se engessar no limiar, porque dependendo do estado de prontidão, tem a ver com o que você falou agora, né? Então, esse limiar, ele é transitório, né? Ele varia de dia para dia, né? A ponto de toda periodização nada mais é do que um planejamento, né? E eu dei aula na faculdade de publicidade e propaganda, pesquisa de mercado, e uma das características do planejamento é a flexibilidade. E a periodização também. Eu vejo muito treinador se engessar, porque desenha um É. modelo de periodização, aí quer morrer abraçado com aquilo, e o aluno está dando sinais e sintomas ali na sua cara, e o cara quer, Uhum. quer, quer, quer entregar a métrica física, o pace ou os watts, e você estuda muito isso também, né? O É. estado de Aham. prontidão. Como que você, na prática, no dia a dia, você mede isso, como você usa e qual a importância e a influência disso naquele limiar que a gente parametrizou a partir de um teste, por exemplo? Ó, tem várias maneiras que você pode, né? E eu acho que o treinador deveria considerar mais de uma forma de tentar olhar para a recuperação do atleta, porque nós não temos bola de cristal. Mesmo eu sendo um doutor em fisiologia, um pós-doutor também em fisiologia e uma experiência como atleta e professor e tal, é impossível você acertar 100% com todo mundo o que você vai prescrever, se você prescrever muitos dias a mesma coisa, né? Mas você consegue acertar usando a recuperação também, né? Então, muitas vezes, muito frequentemente, alguns atletas meus, eu acabo tendo que tornar o microciclo de 7 dias, vira 10 dias, eu dou uma flexibilizada assim. Inclusive, é muito perigoso você prescrever treinamento por muito tempo ali para o cara seguir. Às vezes o atleta não está se recuperando, porque tem atleta que demora 24 horas para recuperar no estímulo, outros vão levar 48, e há quem leve mais de 70 horas para se recuperar do mesmo estímulo, porque, inclusive, aspectos emocionais também podem interferir na recuperação. Tem estudos que mostram que os caras que têm estresse emocional aumentado, né, eles demoram talvez o dobro do tempo para se recuperar de um determinado estímulo de treino. Porque se ele tem o estresse emocional aumentado, ele tem hormônios de estresse aumentados, atividade nervosa simpática aumentada, então isso ele já não tem um sono tão profundo, os hormônios de estresse são mais catabólicos, então atrapalha a recuperação dele. Então esse cara, não quer dizer que ele não tem potencial, mas se você ajustar a dose para ele, ele vai se recuperar e vai evoluir dentro daquilo que é para ele, né? Quais marcadores eu uso? Primeiro que eu uso a medida da variabilidade da frequência cardíaca de repouso. Né? Isso eu ensino lá no curso lá do Valorize. É um excelente curso, diga-se de passagem, recomendo. Não é porque eu dou aula lá não, mas eu recomendo muito. Né? Então a variabilidade de frequência cardíaca eu pego em repouso quando acordo. Tá? A outra que eu tenho a escala de percepção de recuperação, que eu mando todo dia à tarde, assim, depois do almoço eu mando para eles responderem. Aí lá eu percebo se dá para prosseguir ou não. Então eu tenho a variabilidade de manhã, tô vendo se ele está com o autonômico um balanço autonômico, porque se ele tiver com a variabilidade da frequência cardíaca muito baixa, e depois isso aí dá para a gente explicar em curso essas coisas, quer dizer que ele está com atividade nervosa simpática alta. É como que ele tivesse com nível de estresse alto. Ele tem o residual de ontem, tá? Só que como a gente não sabe se aquilo é só porque ele não recuperou, ou às vezes ele acordou preocupado, que tem aula, às vezes tem uma prova, tem um aspecto psicológico também, eu fecho também de outras formas. Eu pego essa escalinha de percepção de recuperação também, e no dia do treino, eu também, frequentemente, eu faço um salto vertical com o aplicativo, e eu fico vendo se ele está com um salto, né, dando um resultado bom. E ainda eu consigo observar também nas sessões de treino, por exemplo, quando você mede a velocidade da barra na musculação, você trabalha muito com musculação, você tem um livro muito bom, e eu já vi você falando disso em curso, né? O VBT não serve só para você ajustar a carga para a velocidade que você quer, mas para uma mesma carga, se a velocidade está afetada, você sabe que aquele cara não está se recuperando direito daquele treino. Isso não quer dizer que ele não vai treinar aquele dia.
mas você vai ajustar a carga de treino, porque muitas vezes a gente quer que o atleta treine para ter sequência. Você quer que ele tenha uma continuidade e tal, não é todo dia que ele vai performar para bater recorde, né? Mas você também não quer que ele circule num nível muito perigoso, né? Do qual depois ele não se recupere, entrando em overtraining. Então eu uso esses parâmetros, Sandro, principalmente a variabilidade da frequência cardíaca, escala de percepção de recuperação, o salto vertical, a velocidade da barra e uso o custo da frequência cardíaca no aquecimento, aquele que eu já comentei com você outras vezes. Ele faz o aquecimento numa velocidade controlada, sempre a mesma, e ali eu mensuro a frequência cardíaca. Eu divido a frequência cardíaca pela velocidade, ele dá um custo, né, de batimentos por quilômetro por hora. E quando esse custo está mais baixo, quer dizer que ele está mais econômico, ele está mais confortável. Naquele dia, o limiar e o VO2 máximo estão mais altos para aquele cara. É um dia bom para ele performar e fazer um teste, ou treinar forte e competir. É desejável que seja um dia bom para competir. E hoje é muito comum, muitos atletas têm smartwatches aí que conseguem, por exemplo, medir se teve sono profundo, né? A qualidade do sono é importante, olhar para o sono, sabe? Se o cara não está dormindo bem, está tendo prejuízo no sono, ele pode não estar se recuperando do treino. Então, pode ser que ou ele precisa de mais recuperação entre as sessões, ou o treinador tem que dar uma olhada e retirar um pouco o volume ali, né? Tem que mexer, né? As duas coisas. Geralmente o atleta tem que usar mais estratégia para acelerar a sua própria recuperação, mas muitas vezes é inteligente o treinador ajustar a carga para aquele atleta enquanto ele ainda não se recupera daquilo. Não adianta forçar, demais que não adianta. Diz que Ó, quando você aperta, espana, né? exatamente. E olha que legal como o nosso papo vai se encaixando, né, Herbert? Você que está nos ouvindo, nos vendo aí, é professor, é apaixonado pelos esportes, quer praticar. Então, tanto eu quanto o Herbert, apesar da gente ser pesquisador também, publicar, estudar, a gente fala que muitas vezes a gente nem leva tanto atleta para laboratório, pela complexidade, mas isso não quer dizer que a gente não tem inúmeros recursos que você tem que estudar pra caramba e tem maior trabalho, mas tudo coisa simples e aplicável. Mas você tem que entender. E ir atrás de um aplicativo que mede a altura do salto. Pô, você vai fazer um questionário da nota de percepção de recuperação. Você tem que aplicar. Você tem que entender aqueles resultados, né? Você faz esse teste de customizar o batimento por quilômetros por hora. Pô, você tem que minimamente entender, porque também não é assim, né? Vamos ao bel É. prazer, vai aí, vai que a gente vê muitos treinadores. Então, você Uhum. não ir atrás da tecnologia, ficar refém da tecnologia mais complexa, mas você tem que sempre estudar muito e lançar mão de aplicativos gratuitos, né, Herbert, Isso. que tem aí para É. medir a variabilidade, a altura de salto. Pô, nosso fisiologista, cara, o Fabinho tá lá no Cazaquistão. Então, poxa, ele mede a altura do salto nas avaliações que a gente faz de teste unipodal para saber se o atleta precisa treinar força ou potência, né? Se o Uhum. déficit maior dele. Então, lá do Cazaquistão. Então, tem que querer também e sair da zona de conforto, né? Escutar os podcasts, comprar o livro, fazer a pós É. do Instituto Valorize. Não falta recurso. E para falar Aham. nisso, para ir para outro assunto também, e você, a última vez que nós falamos o podcast, você tem estudado também, você transitando por tudo como eu, saindo não só dessa vertente performática, para de longevidade também, né, Herbert? Ultimamente você tem dedicado muito dos seus estudos para fazer uma associação à saúde e à longevidade no esporte Aham. também, né? Conta um pouquinho Aham. brevemente, e quem quiser saber vai escutar o último podcast que a gente falou sobre telômero, né? É. Inclusive, muitos dos marcadores que a gente é, mensura para tentar associar e entender melhor os mecanismos anti-envelhecimento do exercício, que eu trabalho com exercício anti-envelhecimento, estudando os mecanismos anti-envelhecimento do exercício nos atletas master. Muitas das variáveis que a gente estuda, eu lancei mão delas também para controlar cargas de treino, para ver se o atleta não está entrando no overreaching. Eu não comentei disso, né? Por exemplo, a razão testosterona, cortisol, marcadores inflamatórios como proteína C reativa, hemoglobina glicada, entre outras variáveis que eu costumo usar nas nossas avaliações e verificar se o atleta está se recuperando do treino ou não, né? Só que a hora que eu comecei a usar os outros marcadores que eu coloquei aí, da variabilidade, e eu pude aumentar o espaço entre os testes bioquímicos que eu fazia. Porque antes, a cada 2 meses eu fazia. Agora, ninguém entra em overreaching mais. Porque eu estou mapeando, né? Porque o overreaching também é envelhecimento, cara. E quando você controla para evitar isso, você está preservando seu organismo. Nós estudamos os atletas master, por exemplo, e percebemos que aqueles que são mais longevos, que têm idade biológica realmente
menor do que a sua idade cronológica, chega a ser até por volta de 10 anos mais jovem, um cara de 50 a 60 anos, ele chega a ser biologicamente até 10 anos mais jovem. Esse cara tem marcadores de variabilidade de frequência cardíaca, marcadores autonômicos melhores, por exemplo, que é o mesmo ferramenta que eu uso para controlar a carga de treino dos atletas jovens. Eu uso também nos Master. Eles têm isso melhor. Eles têm marcadores inflamatórios mais baixos. Eles têm marcadores de estresse oxidativos menores, mas porque eles têm melhor defesa antioxidante, sabe? E aí, nesses atletas todos, quando a gente vai medir o comprimento do telômero, o telômero, que é a extremidade dos cromossomos, que refere a sua idade biológica, né? Porque o nosso código genético, a receitinha do que somos, os nossos genes, estão nos filamentos de DNA que estão nos cromossomos. Os cromossomos estão no núcleo da célula. Então, aquele monte de filamento de DNA nos cromossomos, eles estão organizados de forma, lá na extremidade tem o telômero. Ele mantém a estabilidade cromossômica. E conforme você vai passando o tempo de vida, você vai sofrendo ataque oxidativo, estresse oxidativo. O estresse, na verdade, se passar da dose, de uma dose da qual você não se refere, e tem o estresse interno e externo, né? E quem come muito, engorda, aumenta a tecido adiposo mais do que deve, ele produz espécies reativas de oxigênio só por estar com aquilo descompensado. Já significa o estresse também, que está atacando o telômero. O telômero, então, ele sofre degradação. Ele sofre ataque oxidativo, ele vai encurtando. E quanto mais curto é o telômero, mais envelhecido biologicamente é aquele indivíduo, né? Porque as células, ele é formado por células, se as células estão com o telômero mais curto, elas não estão funcionalmente tão bem quanto antes, então ele está envelhecido, né? E os atletas master têm essa preservação, né? De fato, a gente tem até estudos mostrando um rejuvenescimento epigenético. Não que vai alongar telômero, mas a expressão de proteínas melhora vários marcadores que também, porque não é só telômero que indica a idade biológica, tem outros marcadores que a gente estuda. Então, de modo geral, o que eu queria dizer? O exercício, quando eu posso começar o exercício? Quando eu devo? Qualquer momento, filho. Quanto antes, melhor. Mas nunca é tarde. E quando você começa, teu corpo vai se adaptando. Existem adaptações epigenéticas que conseguem melhorar a expressão gênica. Você começa a expressar proteínas que vai deixando você metabolicamente melhor, funcionalmente melhor. Você vai ficar mais saudável. Você vai ficar mais longe do adoecimento. Então, é como se você estivesse rejuvenescendo, de certo modo, né? E isso é uma coisa que eu adoro estudar. A gente tem publicado bastante nessa área. E é legal que eu tenho usado muito o atleta master do atletismo como modelo, né? Os atletas do atletismo, do triatlon, o pessoal da endurance, e do pessoal da potência, eu pego mais o do atletismo, dos 100 metros, pessoal de barreira, salto. Legal, Herbert. E assim, tudo isso tem analogia, a gente vê a potencialidade do esporte nisso, na influência do telômero, mas todo o estilo de vida, né, que você falou também, em Isso. relação ao trabalho da pessoa que produz muito estresse, ao sono, ao uso de bebida Uhum. alcoólica, de tabagismo, né? Todo esse contexto Aham. aí associado a esse processo também, né, velho? Então, Sandro, ó, quando a gente foi fazer faculdade, na nossa época, era muito comum a gente ouvir dizer, falar assim, ó, esporte não é saúde. Eu falei, caramba, esporte não é saúde. Parecia que tinha gente que crucificava o esporte. Eu acho que esporte não é saúde se você não fizer ele direito. E também pode não ser saúde se houver acidentes, né? Aí é outra coisa. Aconteceu um acidente no esporte, né? O cara teve uma lesão articular importante, isso leva ele a ficar parado, aí ele vai ficar mais difícil a mobilidade, aí tem uma série de consequências. Mas tirando o risco de acidente, que existe também no dia a dia, aí, quando você anda de carro, de bicicleta, você se desloca, né? Na verdade, para você fazer o esporte bem feito, para o cara desempenhar bem, você vai ter que cercar as coisas de uma forma, porque as mesmas variáveis que explicam o cara que está evoluindo ou o cara que está involuindo, elas estão relacionadas também com um envelhecimento acelerado ou desacelerado no master, com a idade. A variabilidade da frequência cardíaca, marcadores inflamatórios de modo geral. O VO2 máximo, cara, pá, pegou a parte cardiovascular, respiratória, né, até tecido, e sistema nervoso, porque o VO2 máximo integra tudo. Ele integra a parte do sistema nervoso também, porque é Perfeito. motor também. Então, cara, a hora que o cara mantém o VO2 máximo alto, muito dificilmente esse cara vai ficar doente por qualquer coisa, não. É um cara que vai, teoricamente, não só Vai teoricamente, viver realmente está mais, né, confirmado, cara? É. vai viver mais. Então, ele tem todo um cenário, porque para ele atingir o VO2 máximo mais alto,
ele teve que dormir melhor. Para ele poder se recuperar do treino e dormir melhor, ele teve que fazer o manejo do estresse. Ele começa a aprender a lidar com o estresse. Então ele começa a melhorar a psicologia dele, ele começa a melhorar o que ele come para recuperar, para ficar mais leve. Na verdade, para ter o VO2 máximo mais alto, ele mudou tanta coisa na vida dele que isso tornou ele também mais saudável e mais longevo, entendeu? E a mesma Ente- coisa é válido para parâmetros de força, tá? per- Então, eu acho que para você medir as mesmas coisas que a gente mede do atleta, ele tem que ter uma boa aptidão cardiovascular e uma boa aptidão neuromuscular para performar. Algumas modalidades exigem mais do neuromuscular, outras mais do cardiovascular, beleza. Lá no anti-envelhecimento, essas mesmas coisas, cara. Então, eu estou encontrando, assim, e estou cada vez mais convencido que os mesmos marcadores e parâmetros que fundamentam um bom desempenho atlético, eles também fundamentam um envelhecimento desacelerado depois. Perfeito, Herbert. E você nasceu que ano? 1970. Né? Eu nasci em 73, né? Então, assim, nós já passamos dos 50 aí, podemos falar, e a gente é a prova vivo disso, né? E assim, a gente não vai nem entrar no contexto do conceito de saúde também, né? Então, assim, não é. E assim, já está provado o VO2, assim, que você vai viver mais, mas muito mais importante, a meu ver, do que viver mais, é como você vai viver durante a idade mais madura lá, né, Herbert? Então, assim, olha quantos amigos nossos com 54 e 51 anos estão, que, como eles estão vivendo hoje, né? De qualidade de vida mesmo, né? Então, assim, muito mais do que quanto, é como também as pessoas vão viver, né? Então, assim, isso aí é um É, efeito muito notório também, né, velho? é. Sandro, eu agradeço tanto, cara, de ter conhecido o atletismo na minha vida lá atrás e ter estudado e não ter deixado de praticar o atletismo. Me tornei atleta master e depois, quando eu comecei a estudar agora o anti-envelhecimento, agora eu consigo entender melhor. É multifatorial, né? Você vai ter que cuidar da sua mente, tem que ter o psicológico legal, você tem que cuidar dos relacionamentos, né? Você tem que ter amor, relacionamento, nós somos seres sociais, né? Tem que cuidar da alimentação para você ter uma saúde e também se recuperar dos treinos e tal. Assim você vai mantendo os parâmetros que fundamentam um bom desempenho, vão fazer você ter vida mais longa. E aí, essa vida mais longa e funcional, que é o que você está falando. Por exemplo, para mim é normal pegar e andar com o cachorro. Se eu tiver que dar uns tiros na rampa aqui com o cachorro, eu corro com o cachorro. Se tiver que sair na noite, eu viajo. Se tiver que atravessar uma viagem longa, tal, eu vou. Às vezes eu não quero fazer porque eu sei que isso tá, pode estar acelerando meu envelhecimento. Mas se eu tiver que fazer, eu aguento fazer, cara. Eu aguento E, fazer e eu não vejo muita diferença entre o que eu consigo fazer hoje e o que eu ah, conseguia quando eu tinha metade da minha idade, sabe? e, Pela verdade, eu tenho muita energia ainda. E é e, por conta disso, do estilo de vida, do e, treinamento. E quem que tá achando que o cachorro do Herbert é um Basset Hound? Que ele dá tiro junto com o cachorro? Fala qual que é o seu É, cachorro. É o cadê ele? Whippet. É Ô, o Whippet, mano. Pietra, chama o Owie aí. Pietra, chama o Owie aí. Owie, O cara dá tiro junto com o Whippet, cara. Eu tô Owie, com o meu Border Owie, vem Collie cá. aí, ó. Olha lá. Vem cá, Owie, vem cá. Aqui, vem cá. Não sei se dá pra ver. Aí, Olha o dog que ele dá tiro junto aí, que ele fala que com é o meu Owie. 53, 54 anos dá tiro junto. Tá aí, ó. Trouxe É. até de carro para Campinas, né? Só que ele ganha, levei ele. Eu viajo, levo ele, né, junto, Pô, porque. só faltava Ah, você ganhar também. Aí eu aposento já tudo para as máquinas, né? Então, nem cara, a Pietra, nem o Lucas. eu acho que é isso, cara. Vai dar. Eu combinei, você vai dar quase uma hora. Eu sei que o nosso papo vai longe, estou abusando do seu tempo, mas Ah, sempre gostoso demais falar com você, te ver. E para passar a régua aí, fala um pouquinho dos seus resultados da Pietra e do Luca, né? Então, o Herbert tem dois filhos que despontam a Pietra aí. Não sei se pode falar já da surpresa que tá ou não, mas assim, dos resultados dela e os seus primeiro, né? Como que tá as suas competições? Fala dos seus resultados como Master aí, como é que estão? eu nunca parei de treinar, né? Teve épocas que eu acabei tendo que reduzir um pouco quando eu tive um acidente aí, alguns anos atrás, mas já estou competindo de novo, né? Hoje eu sou o atual recordista sul-americano das provas de 110 com barreiras da categoria 35, 40, 45. Depois foi para o 100 com barreiras, né? Eu sou recordista brasileiro, não sei se é sul-americano, mas é só brasileiro do 100 com barreiras, no 50. E tô correndo aí, tô competindo. Agora é que eu tô muito envolvido com os meninos que eu treino, né? Eu tô competindo menos.
porque muitas vezes choca as datas, eu dou atenção para os meninos, né? Eu tenho 10 bons atletas que estão treinando e competindo, inclusive os meus atletas estão competindo pelo Praia Clube de Minas Gerais, eu estou lá como um dos treinadores também do Praia Clube de Minas Gerais, né? E metade desses atletas estão atingindo nível internacional, inclusive meus dois filhos, o Luca e a Pietra, que você comentou, né? E aí, esse ano, dois dos meus atletas estão com uma oportunidade, um, inclusive, indo para estudar no exterior, né? A Pietra mesmo teve um convite, já está tudo encaminhado para ela estudar numa universidade nos Estados Unidos, competir pela universidade, tudo, né? Com bolsa, coisa que aqui no Brasil não tem ainda, essa cultura. São poucas universidades que investem no esporte, com bolsa atleta, né? Estimulando o desenvolvimento. Aí, quando o atleta chega nessa idade, depois dos 20 anos, principalmente, de 18 a 23 anos, que é principalmente a categoria sub-23 que nós temos no atletismo, ele, cara, o que ele vai fazer? Vai trabalhar, não vai pagar a faculdade, né? Não tem a universidade pública, não é para todos, e aí não tem essa cultura, não são poucos que têm essa oportunidade, embora haja universidades que invistam, apagou aqui. Apagou a Embora luz. haja universidades. Ô, Foi. Luco, Pietro, Acendeu, entende aí acendeu. para mim? Embora hajam ainda universidades que investam no esporte, mas é muito pouco perto do que o Brasil merece, né? Eu estava falando aí atrás, antes, quando eu dei o exemplo da Holanda, eu costumo pegar Holanda e Noruega, que são países que têm poucos milhões de habitantes, acho que é coisa de 5 a 7 milhões de habitantes esses países têm, e eles têm mais medalhas olímpicas do que o Brasil, que tem 210 milhões, entendeu? E ainda, eu falei lá, nós ainda temos a vantagem de termos genética. A gente tem aqui uma influência africana que nos favorece demais. Nós temos muito potencial, seja para endurance, para potência, só que nós não temos ainda uma educação para o esporte, uma cultura para o esporte, né? Tá faltando isso. Tá faltando algumas coisas que eu fico refletindo bastante, né? Mas aqui, graças a Deus, assim, o esforço de cada um e dos pais, né? Dos meus atletas, todas as famílias envolvidas. Esse é um diferencial. Os meus atletas estão tendo bons resultados. Eu não posso dizer que é só porque eu sou um fisiologista, um treinador, mas, cara, eu envolvo os pais em tudo. Eles viajam junto, vão na competição, vão na pista, pegam tempo, e eles apoiam, cara. E aí eu consegui criar um microambiente dentro do grupo de um país de primeiro mundo, dentro de um país em desenvolvimento, entendeu, Sandro? Porque se eu pegar o quanto que os pais se dedicam, né, e também o nível que eles estão atingindo, os pais também de desenvolvimento humano, enquanto acompanho o filho, valorizo o esporte, as palestrinhas que eu dou e tal, eles estão todos muito conscientes e abraçando a causa. E aí fica difícil você andar para trás, né? Coisa que não encontra no Brasil na cultura de um modo geral. De um modo geral, as famílias pressionam o menino, você vai trabalhar, você vai fazer o quê, né? E o menino quer e não tem oportunidade. Então, quando tem oportunidade de ir para o exterior, tem que ir mesmo, eu acho. Tem que ir experienciar e não der volta. Mas quem tiver oportunidade deve ir, sim, para pelo menos ter uma experiência de vida, né? É o que eu costumo estimular os meus atletas. Eu tenho dois nessa situação, dentro do meu grupo, que estão com oportunidade de ir para fora. Talvez eu perca eles como atleta, né? Muitos treinadores têm ciúme disso aí. Eu não tenho, cara. Mesmo sendo a minha filha, o que eu quero é abrir caminho, né? Para as pessoas crescerem. Isso é um legado que eu vou deixar. Se Deus quiser, vai ser esse. De quem passou por mim, cresceu. É isso que eu quero fazer. Essa é a defesa que eu faço, seja na universidade, na católica, como pesquisador, seja no esporte, né? Se as pessoas te procuram, Sandro, o que você faz? Você tem que botar os caras para cima, né? Perfeito, meu irmão. É por isso que eu sou seu fã de carteirinha. Comecei fã como profissional, e depois a gente tem muita empatia, porque é isso. Até as pessoas que estão junto de mim, né? A Marcela, que você conheceu, que é minha head coach aqui. Então, assim, o Fabinho, que está lá no Cazaquistão, todas as pessoas que trabalham comigo, que passam por mim, não tento ocultar nada, porque o legado que a gente deixa, eles têm que ser melhor que eu, porque eles têm que juntar o que eu tenho para que eles se apropriem com a expertise deles, né? E se eles fizerem isso, o mundo sempre vai melhorando, né, cara? A gente vai, porque a gente não, o caixão não tem gaveta, né? E não tem caminhão É, de mudança, que nunca vi nenhum caminhão de mudança ir acompanhando o funeral. Então, assim, tudo é empréstimo de Deus e a gente tem que fazer a nossa parte e deixar um legado para evoluir. Aí o nosso país evolui, o mundo evolui e a gente vai em frente. Meu irmão, sempre um prazer inenarrável falar com você. Hoje ficou muito claro para quem está vendo a gente aí, ó.
como que é o esporte de curta duração, o cara bombado, cabelo pretinho e eu parecendo Papai Noel, barba branca, cabelo branco, mas tô no shape, brincadeira à parte, meu irmão. Prazer falar contigo. Se despeça do pessoal aí e deixa as suas redes sociais, o acompanhamento. Eu tô junto com o Herbert também na pós-graduação do Instituto Valorize, que eu coordeno, tive o privilégio de ser o coordenador nacional, e esse cara, uma das minhas referências, hoje ele dá aula comigo no meu curso lá e já estamos na 4ª turma, né? Então, assim, e fora isso, a vida nos traz. Então, obrigado, meu irmão, beijo no seu coração, deixa suas redes sociais aonde te encontrar e sua mensagem final aí. Tá. Então, minha mensagem final, que a gente está falando em legado, e aí eu compartilhando um pouco do meu conhecimento aqui, né? A gente não consegue deixar legado nenhum e conseguir chegar em lugar nenhum sozinho, né? Por exemplo, se eu estou aqui passando um pouco da minha experiência, é porque o Sandro está me oportunizando. Se eu estou indo dar curso no Valorize, ensinando a muitas pessoas, muitos treinadores a controlar suas cargas de treino, é porque o próprio Henrique, a equipe do Valorize me oportuniza a fazer isso. Aqui, se eu estou formando pessoas e conseguindo produzir conhecimento, é porque tem uma universidade católica, tem órgãos de fomento que apoiam, né, que eu possa produzir conhecimento e depois aplicar nos atletas. Se eu consigo ter lugar para treinar os atletas, por exemplo, lá o pessoal do SECAP, do Corpo de Bombeiros, me oferece a pista lá, eu tenho acesso, tudo. Então, a gente só consegue crescer quando encontra outras pessoas. E felizmente eu tenho acontecido isso na minha vida. Outras pessoas que, assim como eu, pensam em ajudar os outros a crescerem, que estão oportunizando o meu próprio crescimento e de modo que eu consiga, então, potencializar o crescimento dos outros. A exemplo dos atletas que eu treino, dos estudantes que eu formo. Então, eu te agradeço muito por isso, por ter dado essa oportunidade aqui hoje de eu passar um pouco do que eu sei, e agradeço a todas as pessoas e instituições que, ao longo da minha vida aí, têm contribuído para o meu crescimento, porque assim eu posso, um efeito multiplicador, ajudar outras pessoas também. Deixa a sua rede social aí, pessoal, te encontra onde, meu irmão? Tá, simõeshg.phd. Simões, sem acento, simõeshg.phd. Beleza, meu irmão? Então, em breve esse episódio aqui, dividido por em 2 episódios, porque a gente fala pra caramba e eu sei que vocês adoram quando o Herbert vem. Obrigado, meu irmão. Obrigado, pessoal. Tamo junto. O Resistência Podcast tem o apoio de Emana, é ciência e performance ligados pelo fio que você veste. Instituto Valorize, excelência em pós-graduação. Avion Sports, vestindo triatletas, corredores e ciclistas. Flash Bike, ajudando você a pedalar melhor sempre. Café da Preta, o seu café especial de verdade. Resistência Podcast.